Terapia dirigida por metas. Hoje, quando a gente fala em pacientes submetidos à cirurgia, esse tema sempre vem à tona. Terapia dirigida por meta significa o seguinte: eu vou definir alguns parâmetros, por exemplo, saturação venosa, lactato, base excess, índice cardíaco, índice de variação do volume sistólico, delta PP, PVI. Eu vou colocar esses valores todos dentro de um grupo de parâmetros e vou utilizar o seguinte: eu vou olhar para esses parâmetros para poder fazer reposição volêmica, olhar para esses parâmetros para fazer reposição volêmica. A chance de eu errar aqui em relação à reposição volêmica diminui bastante. Então, afinal de contas, é o seguinte: e por que isso praticamente ele se impregnou hoje, quando a gente dentro da nossa prática anestésica, de forma tão intensa? Porque a gente já sabe que quando você dá pouco volume ou muito volume para o doente, você tem uma série de complicações associadas a isso. Então o doente precisa de receber o volume adequado. E a terapia dirigida por meta, ela veio, de certa forma, responder em relação a isso, né? A questão toda é a seguinte: em vários momentos a gente fica discutindo se isso efetivamente muda desfecho, se isso muda a morbidade, se isso muda a mortalidade. Inúmeros trials têm mostrado que em pacientes de risco baixo ou moderado, quando você usa a terapia dirigida por meta, você reduz complicações, você reduz o tempo de internação, tempo de terapia intensiva, ventilação e outras complicações. E inúmeros trials randomizados, prospectivos, duplo cego, estudos muito bem estruturados, muito bem organizados, demonstram isso. Então, terapia de hemodinâmica por meta reduz complicações? Em pacientes de baixo e médio risco, sim, elas reduzem complicação do ponto de vista. E se a gente fizer uma revisão sistemática, uma meta-análise como essa aqui, favorece, na verdade, a utilização. E quando eu falo de pacientes de alto risco, com mortalidade acima de 20% em 30 dias, a terapia dirigida por meta tem a capacidade de reduzir mortalidade. E quando eu olho agora nos longos segmentos, eu usei terapia dirigida por meta num grupo de pacientes, terapia convencional nos outros, e vou analisar esses pacientes 10 anos depois. A terapia dirigida por metas, junto com o protocolo clínico, e com uma visão crítica em relação àquilo que seria o dado, o número isolado, mostra que você consegue ter uma redução significativa de mortalidade a longo prazo desses pacientes. Consequentemente, a gente tem que, se a gente for pensar, está na hora de se mover nessa direção? Sem dúvida nenhuma, mas mover de forma crítica e bem estruturada e bem embasada.